Oi pessoal, eu sou Patrícia Naves Garcia, vou trazer hoje para vocês a explicação, a demonstração de uma constelação na água que eu fiz para um cliente que gostaria de olhar para as questões profissionais. Um advogado de sucesso que a partir do momento que teve um problema na sua carreira, desenvolveu medo, síndrome do pânico e está com muita dificuldade de voltar, estava com muita dificuldade de voltar a essa atuação. E durante a nossa conversa, durante a anamnese, nós falamos muito sobre a questão da escravidão. Ele é um afrodescendente e disse que sentia muito esse peso da escravidão, do que as pessoas viveram, do que a própria ancestralidade tinha vivido e tal. E conhecendo as questões de campo e sistêmicas, que a gente observa que muitas vezes a profissão está relacionada com algo no nosso próprio campo, eu resolvi olhar para isso durante o atendimento. Então eu coloquei o cliente e coloquei na sequência a ancestralidade. Eles se posicionaram lado a lado. Eu coloquei também a advocacia. E a advocacia se posicionou assim. Na sequência, eu coloquei a própria escravidão. E a escravidão se posicionou dessa forma. Eu coloquei o propósito dele de vida. E quando eu coloquei o propósito veio e se conectou a essa ancestralidade. Ele trouxe algumas questões, e aí esse propósito começou a fazer esse movimento de empurrá-los para cá. E ele tinha me dito que ele ganhou muito dinheiro com esse trabalho e que ele se perdeu nisso, que ele não tinha um controle desse dinheiro, já não sabia o que era o dinheiro dele, do escritório, dos clientes, e que ele sentia que de certa forma ele podia ter lesado alguém. Então eu coloquei no campo essa prosperidade, esse enriquecimento, e coloquei o cliente, um representante para esses clientes que ele poderia ter lesado. E essa prosperidade, esse enriquecimento veio e se posicionou aqui, impedindo esse acesso do propósito dele com os ancestrais a esse olhar de justiça para a escravidão. E os clientes se posicionaram aqui, de certa forma, limitando o propósito dele de vida. Na sequência, eu coloquei um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa veio e se posicionou ao lado desses clientes. Quando a gente observou esse campo, nós vimos o que era necessário trabalhar, né? Então, existia esses clientes que precisavam ser vistos, um movimento em relação a isso que precisava ser visto, e essa responsabilidade dele em relação a esses ancestrais, a essa questão da escravidão. Então, eu tirei esse sentimento do campo e tirei essa prosperidade do campo para que nós começássemos a trabalhar. Então, ele foi fazendo os movimentos, né, de falar, o campo continuou se movendo e nós colocamos um elemento para ser um novo ele, uma nova jornada na própria profissão. E isso imediatamente se conectou aqui. E ao se conectar aqui, ele veio puxando esses elementos para cá. Puxou esses elementos todos eles para cá. E a partir desses elementos que ele puxou para cá, ele fez uma desconexão. Porque esse cliente estava falando sobre o peso que era ele olhar para essa escravidão e o quanto era difícil para ele, inclusive durante o nosso processo, o nosso trabalho, ele chegou a ficar até sem ar de olhar para isso, que era muito pesado para ele. Nós fizemos um movimento de libertação. E aí, enquanto isso, aconteceu uma coisa muito interessante, porque esse novo ele se conectou aqui, esse se desprendeu daqui, a advocacia se desprendeu, se conectou ao novo ele e todos juntos fizeram um movimento de vir para cá, para esse novo lado, para um novo caminho, para uma nova possibilidade de vida nessa conexão. A escravidão ficou lá atrás, ela foi vista, foi honrada, foi trabalhada,
mas veio uma nova possibilidade para esse cliente de seguir a vida dentro dessa profissão com mais leveza. Então foi um trabalho muito enriquecedor para mim e para o cliente, porque para mim foi um grande aprendizado, foi um campo lindo que se formou, e essa é mais uma demonstração de como essa dinâmica é interessante, como a gente vê esses resultados sem nenhum tipo de intenção, sem nenhum tipo de interferência, é simplesmente esse movimento da água. Quem tiver oportunidade, faça.